Hoje vamos falar um pouco sobre o uso das especiarias no preparo e ao servir um café. Existem diversas maneiras de se utilizar. Aqui no Brasil não é muito comum, porque é mais comum se utilizar apenas o cafezinho preto ou o café com leite tradicional, a famosa média. Mas, principalmente na Europa, nos países árabes, na Índia, é muito comum se consumir o café com especiarias. Até mesmo porque o próprio café pode ser utilizado como especiaria no preparo de receitas, bolos, pudins. Então ele também pode ser considerado uma especiaria, tanto pelo seu aspecto aromático quanto pelo próprio sabor em si. A primeira especiaria que eu vou demonstrar para vocês é o anis estrelado. O anis estrelado não é também tão comum no Brasil. Ele é muito interessante porque, além de extremamente aromático e também ter funções terapêuticas, como é bastante indicado para gripes e resfriados de modo geral, ele pode ser utilizado tanto nos preparos do café quente quanto no preparo frio do café. Em ambos os preparos ele fica bem interessante. Uma vez que o café normalmente tem uma tendência a um pH mais ácido, o uso das especiarias, como é o caso do anis estrelado e também do açafrão, faz com que se consiga equilibrar esse pH. Uma das maneiras é se preparar um chá primeiro com a especiaria e em seguida passar o café. Outra maneira, para quem faz a moagem do grão na hora, é moer a especiaria junto com o grão do café. E a outra forma de preparo é, depois que você preparou o café, você apenas acrescentar a especiaria. Particularmente eu gosto mais dos dois primeiros métodos, que assim ele se torna mais aromático e é mais interessante. Então vamos lá. Eu preparei aqui, eu fervi a água, acabei de ferver a água com uma estrelinha com um anis estrelado. Foi muito rápido, basicamente assim que levantou a fervura, eu já desliguei. Eu vou primeiro escaldar o filtro, como a gente costuma fazer tanto no Melita quanto na Hario. Isso retira qualquer resíduo, cheiro ou gosto de resíduo de papel. Essa água já auxiliou a aquecer aqui a xícara que eu vou utilizar. Agora eu acrescento o pó. Apesar de estar utilizando o Cone Coffee, você pode utilizar Melita ou o método que você tiver em casa. Funciona tão bem quanto. Primeiro eu coloco levemente a água, umedecendo todo o pó e aguardo um pouquinho para que ele absorva toda a água. É o processo de blooming que a gente chama. Sai inclusive algumas bolinhas, né? Quanto mais fresca a torra, melhor é. E aí na sequência eu acrescento toda a água. Dá um aroma incrível, tanto do café quanto do anis estrelado, é bem interessante. Para o uso com especiarias, nós podemos utilizar uma especiaria, como é o caso aqui que eu estou fazendo, e podemos também utilizar um mix de especiarias. Esse mix de especiarias, ele também funciona fazendo a fervura durante o processo de fervura da água, em que você coloca também essas especiarias. E você pode fazer o que na Índia se chama de masala. Você pode colocar um conjunto de especiarias, moer essas especiarias num pequeno pilão e aí sim fazer o seu preparo. Então, neste caso, fiz um preparo simples de um café coado. E aí, quando for servir,
apesar de já ter o aroma do anis estrelado, eu acrescento um anis estrelado para servir.